Assista agora a AMA do dia 19 de fevereiro de 2026 do Projeto Vita. Então, boa noite galera da Vita, boa noite meus queridos amigos, sintam-se todos cumprimentados. Eu estava a ler aqui a mensagem escrita do meu querido e grande amigo Leandro Marques, do Rio de Janeiro, dizendo que hoje não pode falar, só escutar. Eu estava dizendo, cheio de brincadeira, mas com fundo de verdade, que eu hoje também queria só escutar. Hoje queria só escutar, só estar aqui de espectador e de ouvinte. É porque eu estava a dizer-vos, a minha esposa hoje, o início da semana pedagógica, da volta às aulas e tal. Ela faz parte da direção aqui de uma escola e tem de honrar o compromisso lá. Eu hoje tenho as minhas duas crianças soltas. O mais pequeno, que tem 2 anos, ainda se tentou ver se ele dormia agora, às 8h30, mas não teve jeito, não. Ele está aí, elétrico aí. Ele é um... Eu conheço aquele filme do Pimentinha, depois botem isso vezes 10. Uma criança muito, muito ativa, digamos assim. Então, se escutarem alguns ruídos de fundo, não se admirem, não se assustem e não levem a mal. Fica aqui o meu pedido de desculpas se acontecer algum ruído de fundo. É por esse motivo. Mas, mais importante, com ruído de fundo, sem ruído de fundo, o importante, do meu ponto de vista, é nós irmos veiculando, transmitindo as informações que são tão importantes, sobretudo informações credíveis do mundo cripto, tão importantes. Eu até fiz um convite expresso, está registrado aí no grupo, o nosso querido Evandro, que coloca aí muitas informações de outros provedores de informação. Aliás, ele só se limita a fazer um copy-paste e nem indica a fonte em o autor das informações, mas até traz algumas informações importantes. Eu até o convidei hoje para que se juntasse aqui a nós e a gente debatesse aqui um papo. Não sei se ele está presente, pelo menos o nome normal deles não estará, mas pode ainda vir e até era bacana a gente ir aqui trocando umas informações e outras pessoas que pudessem aqui apimentar e engrossar o caldo informativo a cada ama. Era esse o meu intento, era esse o meu objetivo, mas na falta de outros interlocutores, cá estarei eu, como sempre, para não deixar um vácuo de informação, que é muito importante, sobretudo nos dias que ocorrem no mundo cripto, de tanta, digamos assim, tanto sofrimento, não é? O mercado cripto, pessoas a viverem no pânico, no desespero, pessoas completamente desorientadas, a pensarem que este ciclo já acabou, que estamos em perfeito bear market, que a Bitcoin vai corrigir ainda para baixo de 60 mil dólares, que vai para 40 mil, então mais vale vender agora e comprar a 40 mil, mais vale vender agora e comprar a 30 mil, já ouvi falar, já li várias coisas, 28 mil, enfim, são as análises de cada um e cada um sabe da sua vida. O que eu vos posso dizer, e essa é a minha análise, e essa é a minha visão, já tenho dito isso, já tenho escrito isto, já tenho veiculado isto, as minhas análises, que não são diárias agora, porque não vale a pena estar sempre a repetir as mesmas coisas, os mesmos chavões informativos, enquanto o mercado não, portanto, não mudar. O mercado neste momento está acumulando nitidamente na faixa de 60, 70 mil dólares. E eu coloquei-vos aqui há 2 dias uma análise minha, porque eu vejo que há muita gente perdida neste momento e não é estranho, porque o mercado está a pregar-nos partidas atrás de partidas, né? Mas o mundo cripto é mesmo assim, o mundo financeiro também. Mas sobretudo o mundo cripto está a pregar muitas partidas, então as pessoas deixaram de ter aquelas referências, pelos os padrões gráficos normais de outros ciclos, até porque este ciclo é diferente de tudo o que já se viu, de tudo. Pela entrada dos institucionais, pelos ETFs, pela compra massiva pelos grandes players, por exemplo, Michael Saylor,
já está com mais de 700 mil bitcoins. Então esse ciclo é diferente de tudo o que já vivenciamos. E sobretudo nesta ausência de referência, digamos assim, nesta ausência de normalidade, se é que existe normalidade no mundo cripto, é muito importante nós termos uns bordões informativos, credíveis, que nos permitam nos segurar, né, nesta avalanche, nesta tempestade, nesta sangria do mundo cripto. Então, por isso é que eu faço questão, mesmo estando muito cansado, bastante cansado, tem sido muito corrida agora esta fase aqui do Carnaval, viajei também, enfim, mas eu faço questão de estar aqui junto com vocês, para que entendam que aqui o vosso amigo Luís não abandona o barco, de forma nenhuma, não altero nada do que aqui vos trouxe em termos informativos. Alguns vão pensar assim, mas o Luís é muito teimoso. Não é uma questão de teimosia, não, minha gente. É uma questão de estar perfeitamente convicto, esclarecido, informado daquilo que estamos vivenciando. E é essa a minha experiência do mundo cripto, essa a minha experiência de análise diária e gráfica também. Se bem que eu não me prendo muito aos gráficos, eu prendo muito mais. Os gráficos para mim são uma base apenas. Eu prendo muito mais ao mundo macroeconómico, macrofinanceiro, macropolítico, porque isso é que mexe com tudo. Portanto, uma decisão do Donald Trump, se vai tarifar, se não vai tarifar, se vai invadir o Irã, se não vai, se vai invadir a Venezuela e capturar o Nicolás Maduro, tudo isso é que mexe muito mais nos mercados financeiros do que aquelas análisezinhas ABC, mais do mesmo, isso aí não faz nenhum sentido. Então eu faço questão de vir aqui, continuar a trazer-vos aquilo que eu acho que se está a passar, para que vos sirva de farol, digamos assim. E sobretudo, eu estava a dizer isto hoje ao Santana, no privado dele, eu estava a pedir Santana, por favor, edita no YouTube aquela minha análise há 2 dias atrás, com o padrão gráfico Adão e Eva, porque eu depois não quero, quando as coisas começarem a acontecer no Bitcoin como vão acontecer, não digam assim, afinal ninguém sabia o que iria acontecer. Não, eu quero que já fique registrado no nosso canal de YouTube, nos nossos shorts, essa análise minha, para que depois digam assim, olha, afinal, pelo menos nós temos conhecimento de que o Luís sabia do que falava. Não no tempo que nós queremos, não no tempo que nós desejamos, mas que o mercado agora sim está fazendo aquilo que ele sempre disse que iria fazer. Claro que seria ótimo, seria maravilhoso que tivesse sido feito o ano passado, sobretudo no último trimestre, em outubro, novembro e dezembro. E repito, e quero que isso sempre fique registrado nas AMAs e nas minhas análises. Pegando nos padrões de há 10 anos atrás, outubro, novembro e dezembro de 2025 teriam sido meses fantásticos. Teríamos tido o Bitcoin acima de 170, 150, 180 mil dólares. Sem nenhum valor do Bitcoin. Se repetisse os padrões dos últimos 10 anos, e quem gosta dessas questões pode ir estudar isto, se repetir, e eu trouxe vários dados concretos da valorização dos meses de outubro, novembro e dezembro nos últimos 10 anos. Se tivesse repetido esse padrão, teríamos tido, claro, Bitcoin acima de 150, 160, 170 mil dólares, ou muito mais até. Só que ninguém sabia que, eu já vou falar sobre isto aprofundadamente, repito, ninguém sabia que o JP Morgan estava com uma mesa de negociações nos bastidores, os grandes players do Wall Street vendendo, derrubando, querendo ver se quebravam o Michael Saylor para ficarem donos e comprarem as 700 mil bitcoins do homem. Só que ele é mais inteligente do que eles todos juntos e tem uma engenharia financeira genial. Não quebra. Mesmo que o Bitcoin fosse para 50 mil dólares, ele falou isso numa outra entrevista, mesmo que fosse para 20 mil dólares, ele está perfeitamente muito tranquilo,
porque ele começou a comprar muito cedo, e é um visionário. Então, ninguém sabia, ninguém fazia ideia de que havia este movimento orquestrado dos grandes bancos por trás para derrubarem o mundo cripto. E continuam, é isso que eu quero dizer também, continuam fazendo, ou continuaram até há 1 ou 2 semanas atrás, fazendo de tudo para não já derrubar o mundo cripto, não conseguiram, mas tentaram de tudo, né? Lançando o pânico, derrubando o preço, para comprar mais barato, para se posicionarem e para tentarem derrubar o Saylor. Foi uma luta titânica, acreditem. Os bastidores, eu li algumas informações que parecia um filme surreal. Estratégias macabras e, claro, alta finança. Os donos do dinheiro não têm o pudor, não têm escrúpulos. É falir o outro para tomar o património dele. É assim que funciona. Não sei se assistiram, há vários filmes nesse sentido, mas há um que o cara derrubava as empresas financeiras. Acho que é Uma Linda Mulher, é esse o nome do filme. Agora eu estou muito cansado, a minha memória. A Julia Roberts e o outro cara, eu também sei o nome dele, mas não me lembro. E ali explica um pouquinho dessa estratégia na alta roda da alta finança do Wall Street, que é, portanto, quebrar os seus adversários, é claro, para ocupar a posição deles, tomando-lhes o património a preço de banana. Foi isso que tentaram fazer. Então, essa volatilidade toda, essa sangria toda tem muito a ver com isto. Agora, não conseguiram, mas o Bitcoin ainda não começou, portanto, a perfumar bem. Não começou ainda a sua pernada de alta que vai ter, vai surpreender muita gente. Nesta segunda fase, porquê? Porque luta agora contra as stablecoins. Os grandes players, novamente quem? JP Morgan, portanto, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Fidelity, própria BlackRock também entrou um pouquinho nesse jogo. Agora estão tentando de tudo para que não seja aprovada no Senado a lei, que é chamada a Lei da Clareza Regulatória do Mundo Cripto, a Clarity Act, que já está, portanto, já há um acordo, isso que é importante, vocês fiquem a saber, já há um acordo bipartidário entre republicanos e democratas para a aprovação desta lei. O que está emperrando neste momento, está ali empatando, impedindo que ela já tenha sido aprovada, é a questão que vai derrubar de uma vez por todas com o sistema financeiro tradicional, com os banqueiros tradicionais, que é a questão das stablecoins, o STT, uma STC, possam vir a pagar juros, vir a pagar rendimentos, rewards, que pagam entre 4% a 4,5%. Ora, se os bancos tradicionais, o JP Morgan e outros bancos, Wells Fargo, enfim, o Bank of America, se pagam no máximo entre 0,25% a 1%, no máximo, aos seus clientes de juro, como é que eles ficariam com uma lei dessas que permita às pessoas não receber mais 1%, meio por cento, 0,25%, mas receber 4%? Iriam automaticamente sacar todos os seus fundos desses bancos que pagam essas taxas de juros risórias, baixíssimas, que não paga nem a inflação nos Estados Unidos, que está em 3,7%. Ou seja, o cara mantém o dinheiro no banco, recebe 1%, vamos arredondar, recebe 1%, a inflação está a 3,7%, significa isso que ele, ao final do ano, perdeu 2,7%. Ou seja, o banco pega no seu dinheiro, investe, dá empréstimos aos clientes e ainda o cara fica com um prejuízo de 2,7%, porque se recebe 1% de juros, se a inflação são 3,7%, então essa lei sendo aprovada iria fazer o quê? Iria ser portanto, a morte de todo o sistema financeiro tradicional, porque os clientes, ao descobrirem que existe stablecoins que pagam 4% a 4,5% ao ano, os institucionais, os grandes players vão todos mudar os seus ativos, os seus investimentos para
essa nova realidade do mundo cripto. Então é isso que se passa neste momento, é este impasse que está a fazer com que o mundo cripto continue ainda neste marasmo, este pantanal, esta sangria, mas já há rumores, por exemplo, o CEO da Ripple já disse que, no máximo, escutem esta informação, no máximo, até ao final de abril, essa lei estará aprovada. E eu pessoalmente, pelo que tenho estudado e pelo que tenho visto, eu pessoalmente estou convencido que os bancos, sobretudo os grandes banqueiros norte-americanos, não têm como evitar a aprovação dessa lei, não têm como evitar que as emissoras de stablecoins, como por exemplo uma Tether do STT, pague esses dividendos de 4, 4,5%. O que eles vão fazer? Vão se tornar emissores de stablecoins também. Os bancos. É a única solução. Não tem outra solução. Portanto, ninguém diz isso, mas é uma questão de lógica. Então, se os caras não conseguem, portanto, tentaram de tudo, derrubar o mundo cripto, agora derrubar as stablecoins, agora derrubar as rendas pagas pelas stablecoins, não conseguem. Então vão fazer o quê? Vão ter eles que entrar no sistema também, no sistema cripto. Eles próprios, portanto, cunhando stablecoins em redes blockchain. Por exemplo, vão numa Solana, numa Ethereum, vão ter eles que começar a cunhar stablecoins, porque senão os clientes não vão continuar a ser clientes desses bancos. Então é isso que nós estamos a viver neste momento. Conjugando isto com o facto de que o novo presidente do Fed já foi nomeado oficialmente pelo Trump, agora são os trâmites no Comitê Económico e Financeiro lá do Senado e tal, para a sabatina, a aprovação do novo presidente, que vai tomar posse em maio. Então vejam o seguinte, a Clarity Act sendo aprovada, ou seja, a lei da clareza regulatória de todo o mundo cripto, sendo aprovada até final de abril. O novo presidente do Fed tomando posse em maio. Significa isto, minha gente, que estamos muito pertinho de começar a assistir à explosão da valorização do mundo cripto. E eu vou partilhar aqui com vocês algumas informações que eu acho muito importantes sobre essa questão. Então, se vão dizer assim, Luís, mas o mundo cripto vai começar a subir quanto? Gente, o mundo cripto neste momento, e o Bitcoin em especial, está fazendo aquele padrão que eu vos coloquei aqui, que é o padrão de Adão e Eva. E eu vos pergunto, algum de vocês já tinha ouvido falar deste padrão gráfico? Eu fiz essa pergunta aqui no grupo, e em jeito de provocação, no sentido de estabelecermos aqui um debate. Mas é um padrão típico de fundo do ativo, do Bitcoin. Bateu o fundo, ou seja, quando bateu aos 60 mil, bateu o fundo, depois a seguir subiu para 70 mil, fez uma recuperação, uma reversão em V, né? E depois agora está fazendo um arco típico de acumulação. E quando isso acontece, quando o Bitcoin desenha esse padrão, e já o fez outras vezes, sempre vem uma recuperação que devolve o ativo ao valor que ele tinha antes dessa pancada para baixo, antes daquela derrapagem para 60 mil. E em que valor que estava o ativo antes de ter caído de forma tão abrupta? Estava em 90, 91 mil. Então, é para lá que estamos indo. Acreditem no que eu vos digo, meus amigos. É para lá que nós estamos indo, para 90, 91 mil, depois dessa acumulação toda do Bitcoin. É este padrão aqui que eu quero aqui deixar mais uma vez, porque as pessoas depois, quem não assiste a AMA, quem não sabe do que a gente fala das AMAs. Portanto, o Bitcoin neste momento está fazendo exatamente isto aqui. Caiu, né, de 91 mil para 60 mil, esta pancada para baixo. Depois a seguir recuperou de 60 mil para 70 mil, a recuperação em V, e agora está um arco típico de acumulação. Ou seja, fez o fundo, mas ainda pode acontecer que ele bata 61 mil, até pode acontecer, que ninguém sabe, né? Ele pode bater 60 mil de novo, ou seja, fazer um fundo duplo. Claro, que ninguém adivinha o topo especificamente, o valor certinho, nem o fundo. Agora, o que é importante, é isso que eu vos quero aqui dizer,
o que é importante é termos a visão da panorâmica do comportamento do ativo. A gente saber se vai continuar a cair, se vai já subir, se vai bater o fundo. Agora, não importa saber se o fundo foi em 60 ou se vai bater novamente 62, 63, 61, isso não tem nenhuma importância. Portanto, a médio prazo não tem nenhuma importância. Por isso é que eu não gosto muito nem de gráficos de horas, nem não. O que interessa é gráficos de diário, semanal, do mensal e por aí vai. Porque aí nós temos uma noção muito mais nítida do comportamento do ativo. Portanto, ele, repito, este é o padrão clássico. E eu volto a perguntar, alguém de vocês, dos que estão aqui na AMA, já conhecia este padrão? Portanto, ele antes tinha desenhado o padrão da Chikrals, quando estava lá em cento e poucos, e tudo fazia crer que fosse realmente atingir 150, 170, acima de 200 mil dólares, até ao final do ano. Veio toda aquela manipulação no mercado, né? Que atirou o BTC de 120 para 102 mil dólares, aquela pancada toda, enfim. Não é preciso estamos aqui a repetir as mesmas coisas. E agora, depois de toda esta sangria, de toda esta correção de mercado, de toda esta guerra titânica entre os grandes players, entre o mundo tradicional financeiro, que fez de tudo para que o Bitcoin realmente despencasse, né? E conseguiu, de alguma forma, ir buscar 60 mil, era quase que impensável, até porque o fundo, supostamente o fundo que seria normal, digamos assim, que seria razoável e expectável, seria 69 mil, seria o topo do ciclo passado, 2020-2021. E no ciclo seguinte, geralmente, o Bitcoin, geralmente não, é sempre assim, ao longo da história dele, desde que foi criado, em 2009. Bitcoin, no ciclo seguinte, o seu fundo é sempre o topo do ciclo passado. Então, o normal seria ser 69 mil. O fundo não foi, devido a essa manipulação toda, devido a essa guerra, portanto, superestelar, digamos assim, entre os institucionais e o mundo cripto, foi buscar 60 mil. Agora, portanto, está acumulando e vai ir buscar acima de 90 mil para depois continuar a sua pernada de alta. Então, minha gente, segurem as vossas criptomoedas, segurem com garra, segurem com mãos de diamante, porque este mercado é doloroso, este mercado é espinhoso, este mercado é darwinista, ou seja, aqueles que não têm bons fundamentos informativos, boas bases, que não estão convictos daquilo que estão fazendo no mundo cripto, acabam sendo trucidados, liquidados e expurgados do mercado, são enxutados que nem cachorro morto do mercado. Acreditem no que eu vos digo. Então, por isso nós somos poucos já. Poucos aqueles que aqui sobrevivem. E como dizia o Tonico, acabou de escrever, estou tranquilo, essa armadilha de baleia não pega fácil, não. Mas pega muita gente, viu, Tonico? Se virem, eu estava a olhar aqui o índice do medo da ganância, já bateu 5, ou está a 11. Então, muita gente, portanto, mais de 89% dos investidores, tudo com medo, né? Tudo com medo. E atenção a isto, gente. Não há coisa mais certa no mundo cripto do que comprar no medo ou no medo extremo e vender na ganância ou na ganância extrema. Vejam, por exemplo, agora. Comprar, por exemplo, uma Vitra neste momento, que está a 55, né? 0,55. Tem um potencial de valorização 4, 5 vezes super fácil. Vindo aqui ao Bitcoin. Bitcoin está em 67 mil dólares hoje. Estava a 65, 64, 66. Gente, um ativo destes que vai ficar acima de 300 mil dólares é 5 vezes garantido. Agora imaginem as altcoins de pequena capitalização no mercado, que uma pequena injeção de liquidez, uma pequena injeção de grana no seu market cap, faz elas explodirem 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes. Então, isso é uma oportunidade de vida. Claro que é que eles estão assustados,
claro, os que já foram liquidados em posições super alavancadas no mercado de futuros perpétuos, isso aí já perderam a banca toda. Agora, aqueles como nós, que somos holders, e quem ainda puder, claro que muita gente já não quer ouvir falar nem em comprar mais criptomoedas, porque está tão desesperado, está tão desgostoso, está tão desiludido, que não quer nem ouvir falar mais disso. Mas digo-vos eu, aqueles que puder, eu fiz alguns aportes em algumas altcoins que neste momento elas estão corrigindo 80%, 90%. 80%, 90%. E eu sei o potencial de cada uma delas. Então, imaginem, por exemplo, a pessoa reforçar a sua posição, ou seja, refazer o seu preço médio, já tem garantido daqui a 2, 3 semanas, um mês no máximo, já tem garantido 100% em cima, porque estão a preço descontado. E são várias. Vitra é uma delas. Tem outras, várias altcoins. Então, a preço impensável. É uma oportunidade única em nossas vidas. Claro, falo para aqueles que ainda têm caixa, para aqueles que não se deixaram, portanto, intimidar, né? Para aqueles que não entraram em pânico, que muita gente já vendeu, mesmo no prejuízo. Agora, aqueles que têm um pouquinho de visão, que ainda tenham uma balinha na agulha, né? Tem um restinho lá da raspa do tajo, raspem e invistam, que o momento é agora. O momento é agora. O momento de se ganhar dinheiro exponencialmente no mundo cripto é agora. Aqueles que já estão bem abortados, bem posicionados, não façam nada. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Eu sempre digo, isto é como uma tempestade no alto mar. O barco não vai à pesca no meio de uma tempestade. Se ele está atracado no porto, continua a atracar o porto. Espera melhores dias. À espera que depois da tempestade venha o bom tempo, venha a bonança. Aqui no mundo cripto é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, algumas pessoas que investiram aquilo que não podiam, há também esses casos, né? Algumas pessoas que investiram aquilo que não podiam, na esperança de que iam enricar em 2, 3 semanas, em 2, 3 meses. Mas se não tiverem um plano B, se não tiverem um pezinho de meia, estão sofrendo neste momento, né? Porque toda a gente tem um pouquinho de conhecimento disto. A gente pensava que no final do ano íamos estar todos felizes. Toda a gente pensava isso. Íamos estar com um peruzinho gordo, recheado, e não foi isso que aconteceu. Mas também, no mundo dos negócios, a coisa funciona assim. Sobretudo nos mercados financeiros. Não é como nós queremos. O mercado é soberano e o mercado funciona no sentido longo ou no sentido short, ou seja, na subida ou na queda, em função de uma série de fatores, de motivos que fazem com que o mercado vá se comportando no sentido de valorização ou no sentido de correção. E o segredo é estarmos em condições psicológicas, financeiras e económicas de saber esperar o tempo que for preciso. Porque é verdade que muita gente, e eu mesmo, e várias pessoas, estávamos a pensar que já estariam muito felizes no final de dezembro. E teria sido muito mais gostoso, muito mais saboroso, né? Mas teria sido muito mais fácil também. Mas esse mercado não é fácil. Agora, tudo aquilo que nós iríamos usufruir e iríamos colher no final do ano passado não aconteceu, pelas razões que já expliquei, mas vai acontecer este ano e com um grau de aumento que vai surpreender muita gente. Ou seja, se no final, no último trimestre de 2025, seria bom, não foi, por uma série de fatores, que não vale a pena estarmos a repisar sobre isto agora, mas seria bom em 2025, agora em 2026 vai ser muito melhor, porque a valorização, acredito, eu acredito nisso, eu acredito piamente. Não sou vendedor de banha da cobra, nem falso profeta. Agora, eu acredito no que estou falando. Tenho conhecimento para isto. Que este ano a valorização e a explosão do mercado vai ser muito melhor do que pensávamos que seria em 2025, porque está acumulando cada vez mais, é uma mola compressora
E quando vier a liquidez de trilhões, eu vou já falar um pouquinho sobre isto, que vai vir, então, meus amigos, ninguém segura mais o Bitcoin e o mundo cripto. E quando falo Bitcoin, falo todo o mundo cripto. O Bitcoin vai na frente, a grana entra via Bitcoin e depois vai se espalhando, vai fazendo a rotação para todas as outras altcoins do mundo cripto. Então, não se desesperem, mantenham a calma. Há sempre aqueles ditados que são muito sábios. O mercado tira dos impacientes, é verdade, e entrega aos pacientes. Repito, não há melhor garantia, não há melhor estratégia do que comprar no fundo, do que comprar no meio extremo, segurar e depois vender na ganância ou na ganância extrema. Vocês acreditem que muita gente que vendeu agora no prejuízo e naquela ideia de que vou vender agora, ao menos não perco tudo, quando começarem a ver, gente, como eu vou ficar feliz, não porque tenham perdido dinheiro as pessoas, mas como vou ficar feliz quando começar a ver o Bitcoin acima de 100 mil dólares, 120 mil, bater a sua ATH 126 e continuar a subir desenfreadamente, ver essa gente toda que acreditou, que vendeu e tal, muita gente desta vai voltar ao mercado. Mas enquanto o Bitcoin não subir acima de 100 mil, não vale a pena. Andamos aqui a pisar porque até dá a ideia de que nós somos lunáticos, isso é noção da realidade, que somos utópicos, que isto é uma utopia. Só quando o mercado nos trouxer esta realidade fática, estes fatos, de que está acima de 100 mil, de que está acima de 120 mil, aí a conversa muda. Até lá, temos que estar sujeitos a ouvir muita gente sem noção, as piléias, as críticas, é um teimoso, é um lunático, é um utópico, não sabe o que diz. Agora, quando o mercado, quando o Bitcoin estiver acima de 100 mil, 126 mil dólares, a conversa é outra. A conversa muda. E acreditem que não falta muito tempo, não, minha gente. Acreditem que não falta muito tempo, não. E nesse sentido, eu quero aqui partilhar convosco algumas informações. Portanto, já vos falei aqui neste padrão, que é um padrão de fundo. Já perguntei se alguém já tinha ouvido falar desse padrão, pelo jeito não. Então, fico feliz em trazer-vos esta informação. E vou trazer-vos aqui outras coisas também que eu acho bem interessantes. Outra informação que eu vos quero aqui trazer, portanto, é aquela informação que eu acho que trouxe na minha análise, foi hoje mesmo, que é esta informação aqui mesmo, que eu coloquei na minha análise, mas depois muita gente nem lê e que eu quero deixar ficar isto aqui registrado. Nesta ano, Bitcoin. O JP Morgan, justamente o JP Morgan que fez tudo para derrubar o Bitcoin, que fez tudo para falir e quebrar o Saylor, dono da Strategy, que é o maior detentor particular portanto, privado de bitcoins, está com mais de 700 mil. O JP Morgan tentou de tudo para derrubar o Bitcoin. Não conseguiu. É aquele célebre ditado, já que não podes com eles, junta-te a eles. E o que é que está dizendo agora esse JP Morgan? Que dizia que o Bitcoin... inclusive há 2 anos atrás, portanto, este banco, gente, isto é tão só o maior banco americano. Tem na sua carteira de ativos cerca de 4 trilhões de dólares. É o maior banco americano. No mundo todo, só perde para os bancos chineses, porque os bancos chineses não são privados, são estatais. Então, toda a riqueza chinesa governamental é gerida pelos bancos chineses, são bancos públicos do governo. Portanto, não são privados, ou seja, não representa absolutamente nada, porque é dinheiro que não é particular, não é privado. Então, bancos privados do mundo, o JP Morgan é o maior do planeta Terra. E o que ele está dizendo agora é que em 2026, neste ano em que estamos, BTC pode chegar a 266 mil dólares. Quem diria, minha gente? Quem diria que o JP Morgan, depois de tentar arruinar o mundo cripto, depois de tentar falir o mundo cripto, depois de proibir os seus funcionários, atenção, proibiu os seus funcionários há 2 anos atrás,
de falarem sobre Bitcoin, não podiam investir em Bitcoin, senão eram despedidos, e agora está a sugerir, inclusive aos seus clientes, que aportem cerca de 4% do seu portfólio em Bitcoin e em Ethereum. E já está dizendo que acredita que este ano, 2026, o Bitcoin chega a 266 mil dólares. Então, se um institucional destes, se um player destes, se uma grande baleia destas, que fez tudo para derrubar o mundo cripto, está a dizer que o Bitcoin pode chegar agora a 266 mil dólares, quanto é que acham vocês que o Bitcoin vai chegar neste ano em que nós estamos? Gente, acreditem que vai apanhar muita gente de surpresa. E os valores vão ser tão estratosféricos e tão explosivos que muita gente vai ficar boquiaberta e vai ficar com uma sensação de arrependimento para o resto das suas vidas. Como é que eu não acreditei? Como é que eu não investi? Porque uma oportunidade destas, o que nós estamos a viver neste momento, portanto, a substituição de todo o sistema financeiro tradicional, dos bancos tradicionais, pelo mundo cripto, pelos pagamentos, o sistema do SWIFT, que está obsoleto, está sendo substituído justamente pelas stablecoins. Portanto, a quanto é que vocês acham que o Bitcoin pode chegar? É uma loucura. E mais, é uma oportunidade única em nossas vidas. Porque este momento que nós estamos vivenciando no mundo cripto é o momento em que portanto, a transformação, ou seja, a morte do sistema tradicional financeiro, que tem que se adequar ao mundo cripto, não é? Adotar o Bitcoin e as stablecoins como moedas de pagamento. O sistema SWIFT já é obsoleto, não é? Então, gente, isso não volta a acontecer, porque a partir do momento em que estes institucionais agora entram no mundo cripto, acabou. Ou seja, eles não entram uma segunda vez, ou seja, os seus trilhões de dólares vão vir junto com eles. E vindo junto com eles, não há uma segunda oportunidade de eles voltarem a trazer os seus trilhões. É agora. Então, nós, gente que somos pequeninos, né, investidores do mundo cripto, nós temos que surfar esta onda, esta oportunidade de mudança de vida em nossas vidas. Acreditem no que eu vos digo. Eu digo isto com toda a minha convicção, isto com toda a minha fé. É uma oportunidade única em nossas vidas, porque não volta a acontecer um quadro macroeconómico. Não se sabe se voltamos a ter um presidente americano, que é da maior economia do mundo, quer se goste ou quer não, é a maior economia do mundo, e tudo o que eles fazem é copiado pelos outros países, inclusive pela China e pela Rússia, não é? Há aqui o Brasil a tentar dar uma de gostoso, mas não tem uma chance. Portanto, o Brasil o PIB do Brasil é cerca de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões. Só uma Nvidia são 4 trilhões e meio. Só uma empresa americana tem uma capitalização de mercado 2 vezes superior a todo o PIB do Brasil. Então, o Brasil não representa nada nessa história. O PIB dos Estados Unidos é mais de 20 trilhões, ou seja, mais de 10 vezes o PIB do Brasil. Então, gente, isto é uma oportunidade que nós temos de assistir a todas essas mudanças, e por isso eu faço questão de vos trazer essas informações, que é para vocês perceberem e terem na sua frente o horizonte que nós podemos vir alcançar. É uma oportunidade de mudanças de vida, porque, repito, nós estamos a assistir à morte do sistema tradicional financeiro, claro que causa dores, claro que causa sangramento, como está a acontecer nos mercados, mas são as próprias dores naturais ao parto de uma nova economia, a Web3, descentralizada, sem intermediários, sem bancos. Não precisa mais de bancos. Eu mesmo, eu vos confesso, eu não vou a um banco há mais de 4 anos. Eu não vou a um banco há mais de 4 anos. Nós temos meios de pagamento, stablecoins, o STT, o STC e tal. Então a gente resolve tudo, não é? Resolve tudo através de um aplicativo, de um computador e com meios de pagamento que não são os meios de pagamento tradicionais, não é? Então esta oportunidade que nós temos em nossas vidas é única,
Porque esta oportunidade de chegar a trilhões e trilhões de dólares ao mundo cripto é única, porque é o ano em que, depois de ser aprovada a Clarity Act, lei da clareza regulatória dos Estados Unidos, depois de ser aprovado, os institucionais estão-se à espera disso para aportarem todos os seus trilhões. Conjugando isto com a economia dos Estados Unidos, que está, portanto, está arrastando, bancos falindo, o Fed já é obrigado, injetou, se não me falha a memória, ontem 16 bilhões de dólares e tem que injetar muito mais. A previsão é de uma injeção de mais de 10 trilhões de dólares. Só que enquanto lá tiver esse presidente do Fed, o senhor atrás, as coisas andam a passo de tartaruga, a passo de caracol. Agora, esperem para que venha um novo presidente do Fed, alinhado com toda a estratégia política do Trump e com o secretário do Tesouro, o Vincent. Então, é a explosão, minha gente. É a explosão. É como lançar gasolina numa fogueira. Agora, claro, enquanto lá estiver este fulano, tudo fez para prejudicar, portanto, a eleição do Trump, reduzindo o juro 15 dias da eleição a favor da Kamala Harris em 1%, e agora com a economia derretendo, né, o desemprego subindo, e não reduzem os juros, ou reduzem a 0,25%. E em época eleitoral reduziram 1%. Então, enquanto esse fulano não for embora, a gente ainda está aqui sangrando. Só que temos que ser resilientes e pacientes à espera da nova mudança que vai vir, e que é a mudança do presidente do Fed. O Donald Trump já disse que quer a taxa de juros a 1%. Está neste momento a 3,7%, imagine. Com a inflação a 2,7%. Ele quer a taxa de juros a 1%. E nomeou um cara que está alinhado com ele para ser o presidente do Fed. Agora, imaginem isto tudo junto com a necessidade de trilhões de dólares para financiamento da IA, da inteligência artificial. Já vos falei várias vezes acerca disso também. E mais, e depois os agentes autónomos da IA, a inteligência artificial vai funcionar onde? Vai funcionar nas blockchains. Vai funcionar na Web3, nas blockchains. E vai precisar de quê? Dos tokens de gás de cada rede. Dos tokens de gás de cada rede. Estamos a falar de trilhões, de bilhões de dólares circulando as artérias, veias das blockchains da Web3. Então, gente, é tudo isto que nós vamos vivenciar, e as pessoas estão vendendo as moedas a preço de banana, a preço de descontado, sem ter a visão que daqui a um mês e meio, 2 meses, muda tudo. E vai mudar tudo e vai explodir tudo de valor. Notem outra coisa. Os mercados tradicionais, o índice, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, não param de bater novos recordes históricos. O ouro batendo novos recordes históricos. Certo? A prata batendo novos recordes históricos. As big techs, portanto, as 7 magníficas americanas, a Nvidia, a Tesla, Microsoft, Amazon e por aí vai, a Google, batendo recordes nas suas capitalizações de mercado. Só falta o quê? Só falta o Bitcoin. Só falta o mundo cripto. Então, e vocês acham que esta grana toda que fez com que o mercado de ações batesse nos recordes, continua tendo o ouro, novos recordes, essa grana não vai ficar para sempre nesses setores da economia. Vai vir para o mundo cripto também. Só que o mundo cripto, geralmente, e é sempre o último a ser inundado dessa liquidez toda. Porque primeiro vai para o mercado acionário, as ações, certo? Quando fica muito inchada, muito esticada, depois vai para o ouro, já foi para o ouro, tal. E já vai vir para o mundo cripto. Não tenham dúvidas sobre isto. Quando essa lei, a Clarity Act, for aprovada, a segurança que os institucionais vão sentir
porque aí não há risco, ou seja, regulamentado, quanto é que se paga em stablecoins, quanto é que não se paga, o que é que se coloca em stake, o que é que o mercado permite, a lei americana permite e tal. Esses caras não têm mais medo, não se sentem mais inseguros e não correm mais risco com os seus trilhões de dólares. Então vão aportá-los sim no mundo cripto. E isso conjugado com a necessidade que o Fed vai ter de injetar trilhões de dólares e com a chegada do novo presidente do Fed, alinhado com o governo americano, alinhado com o secretário do Tesouro de Finanças americano. Gente, é, é explosivo. O que vai acontecer é explosivo. É claro, repito, nós queríamos que isso tudo já tivesse acontecido o ano passado. Quem me dera, eu já estaria feliz da vida, já teria aposentado. Mas não aconteceu, mas este ano acontece. Porque todos os fatores estão se conjugando nesse sentido. E nesse sentido também, já agora, e mudar aqui um pouquinho a retórica, eu quero aqui deixar-vos esta informação. Eu achei isto muito interessante. No sentido do que eu vos estou dizendo. Olhem esta notícia aqui. Governos tentam comprar 1 milhão de bitcoins, cada um, em até 3 anos. CEO da Pantera. Gente, isto não é fantasia, não. Não é fantasia, não. Os governos, os países, vão ter as suas reservas em Bitcoin. Agora, imagine, por exemplo, os Estados Unidos têm 8.000 toneladas de ouro. 8.000 toneladas. Não 8 toneladas, não. 8.000 toneladas de ouro. Certo? A seguir vem a Alemanha. Existe já uma lei no Estado americano que propõe a conversão de metade dessa montanha de ouro em bitcoins, na compra de 1 milhão de bitcoins por ano. Então vai faltar bitcoins. Eu já vos falei várias vezes no choque da demanda. Ou seja, vai chegar uma altura em que, só para terem uma ideia, aquilo que o Michael Saylor comprou o ano passado de bitcoins equivale a 4 anos de mineração. Vejam isto aqui. Por ano são minerados cerca de 150 mil bitcoins. Eram, porque agora muitas máquinas estão desligadas, porque o preço de mineração está muito acima do preço atual, ou seja, um bitcoin é minerado em média com um custo de 84 mil dólares. Neste momento está a 67 mil dólares. Ninguém é doido de estar minerando para ter prejuízo. Então, muitos mineradores, muitas farms de mineração, desligaram ou estão minerando IA. Porque muitas máquinas, sobretudo as mais recentes, os microprocessadores são os mesmos, é só mudar o botãozinho. Ou minera IA, ou minera Bitcoin. Mas isso é outra questão que depois a gente pode até conversar sobre ela. Então, se, por exemplo, o Michael Saylor, entendam isto, o Michael Saylor comprou no ano passado o equivalente a 4 anos de mineração. Em cada ano, todas as máquinas mineradoras mineram cerca de 150 mil bitcoins por ano. Por ano. Em 4 anos dá quanto? 600 mil bitcoins. Michael Saylor sozinho comprou, com a empresa dele, o equivalente a 4 anos. Ele comprou mais de 600 mil bitcoins. Então, a história do que o halving, a redução a metade em 2028, a mineração, portanto, já vai ser a cada 10 minutos só 1 Bitcoin e meio. Neste momento são 3 Bitcoins. No próximo halving vai ser 1 Bitcoin e meio. Mas mesmo assim, o tanto que já, por exemplo, o Saylor já comprou, equivale a 4 anos. Agora, imagine isto somado a cada governo comprar 1 milhão de Bitcoins. Imaginem vocês esta demanda, esta pressão na procura, na compra, e a oferta ser cada vez mais reduzida. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com a disponibilidade dos bitcoins? Não existe bitcoin, nem para metade da procura que vai haver. Então, gente, juntando todos esses fatores,
mais esta perspectiva da forte procura de Bitcoin, da forte procura. Não vai haver Bitcoin para todo mundo. Vai haver um choque na procura. E quando a procura é muito e a oferta é pouca, o que é que acontece? O preço explode. Então não se admirem ainda este ano, daqui a alguns meses, 2, 3 meses, se calhar, vocês verem assim o Bitcoin a dar pancadas para cima. Eu nem vos digo aquilo que vai na minha mente. Em dar pancadas para cima, de repente vermos Bitcoin 90 mil e a seguir a 90 mil vai para 120, vai para 130 e a seguir a 130 dá outra pancada para 170 mil. Depois faz um pullbackzinho, vai para 250 mil. Faz um pullbackzinho, vai. Não se admirem, porque esses fatores todos que estão fervilhando nos bastidores, né? Detrás dos panos, quando isto tudo se conjugar e se concretizar, é uma explosão de valorização do preço. É uma explosão de valorização do preço. Percebem o que eu vos quero dizer? Então, não se admirem de muito em breve, quando falo muito em breve, semanas, meses, a gente ver o Bitcoin acima de 126 mil dólares. Não se admirem. Outra coisa que eu vos quero aqui deixar é esta informação, este gráfico também, que eu acho muito interessante mesmo. Que é isto aqui, olha. O Bitcoin está a fazer exatamente aquilo que fez em 2018. Está a fazer exatamente a mesma coisa. Vocês lembram-se que o Bitcoin, na época da pandemia, bateu 3.700 dólares. Bateu 3.700 dólares. Certo? E depois aconteceu o quê? De 3.700 dólares foi buscar, vocês lembram-se? 64 mil dólares. Foi o seu primeiro topo. Depois corrigiu, sabem quanto? 55%. E depois foi buscar 69 mil dólares. Foi o seu topo histórico no ciclo de 2020-21. E neste momento, a sua conformação gráfica em 2026 é exatamente a mesma coisa que aconteceu em 2018, 2019. Então, eu estou plenamente convicto de que o Bitcoin atingiu, resumindo agora a ópera, Bitcoin atingiu sim o seu fundo em 60 mil dólares, está acumulando naquela configuração gráfica do padrão Adão e Eva, aquele arco acumulativo, e vai explodir para bem acima, 150, 180, 200 mil, bem acima de 300 mil dólares. E esse ciclo vai ficar bem acima de 300 mil dólares. Eu mantenho exatamente aquilo que eu vos ia lá atrás. Bitcoin acima de 300 mil dólares, acima de 350. O Michael Saylor fala em 450 mil dólares. Eu falo acima de 300 mil. Sou mais digamos, mais conservador do que ele. Mas o homem não está. Ele sabe do que fala, gente. Ele sabe do que fala. Ele sabe do que fala, ele tem acesso à Casa Branca, ele tem acesso ao presidente, ele tem acesso ao Eric Trump, o filho do presidente, que trata dessa parte dos investimentos da família em criptomoedas, em mineração. Eles têm, obviamente, uma empresa de mineração de Bitcoin. Eles têm uma DEX. Eles têm uma stablecoin já, a USD1. Então, eles sabem que o mundo financeiro tradicional tem os dias contados. E sabem que o mundo cripto é o mundo do futuro e do presente. Não só do futuro. Do presente. Então, as pessoas que não têm este conhecimento daquilo que vai vir estão muito por fora. Estão muito à toa. Outra informação que eu vos quero aqui dar, hoje eu estou pior do que o Ivandro, né? O Ivandro coloca aqui informações de vários cantos. Eu estou como ele hoje, mas eu gosto de aprofundar, não só colocar aqui as informações, mas dar uma explicação. Esta informação aqui, eu quero vos trazer agora
mais uma informação para vos chocar mais ainda. Chocar no bom sentido. Eu estava a aguardar essa informação, não. Essa saiu ontem, da Wells Fargo. O Wells Fargo é um dos maiores bancos americanos. Os maiores bancos americanos é o JP Morgan, o Stanley Morgan, Bank of America, o Wells Fargo. E ele está a dizer uma coisa. Prevê a entrada de 150 bilhões até ao final de março, impulsionando o Bitcoin. Vocês sabem o porquê dessa entrada de 150 bilhões? É o reembolso do imposto de renda dos americanos. Ou seja, o governo americano vai reembolsar agora os seus cidadãos em cerca de 150 bilhões de dólares pelo reembolso dos impostos que foram pagos. Né? E, normalmente, e é isso que este banco fez um estudo muito legal sobre isto, normalmente esta grana que os cidadãos recebem do reembolso dos seus impostos, eles investem em ações e, sobretudo, em criptomoedas. O que eu vos quero dizer agora, e estamos a falar até ao final de março, já estamos quase no final de fevereiro, né? Então é daqui a um mês e pouco. E deixa-me dizer-vos uma coisa que eu vos quero dizer, e para vos deixar a pensar a noite toda. Neste momento, portanto, o mundo cripto todo está com uma capitalização de mercado. Eu fui olhar isto às 21 horas no CMC, no CoinMarket. Neste momento está, eu olhei às 21 horas e 1 minuto. Neste momento está em 2,3 trilhões de dólares. Vamos falar aqui só sobre o Bitcoin. Está a capitalização do mercado do Bitcoin 1,34 trilhões de dólares. Certo? Ou seja, se entrar mais 1,3, vamos pensar vocês, o Bitcoin dobra o seu valor, ou seja, vai para 130 mil dólares, está a 65, 67, o dobro, 130 mil dólares, certo? Só que, porquê é que eu vos trouxe essa notícia dos 150 bilhões de dólares? Gente, é que para que o Bitcoin, entendam isto, para que o Bitcoin, por exemplo, fique acima de 150 mil dólares ou 160 mil dólares, não é preciso entrar 1,3 trilhões de dólares. Vocês sabem porquê? Se calhar nenhum de vocês ainda pensou sobre isto. Ainda não estudou essa questão, que é uma questão muito interessante. E que apanha muita gente de surpresa. Porquê? Porque o preço do Bitcoin ou de qualquer um ativo é definido na margem. O preço marginal. O que é que isso significa? Significa que para que o Bitcoin, por exemplo, fique acima de 150 mil dólares, repito, não é preciso entrar 1,3 trilhão de dólares. Basta entrar matematicamente cerca de 50 avos ou cerca de 60 avos desse valor de 1,3. Ou seja, basta entrar uma centena ou duas de bilhões de dólares. Porque ao entrar este valor, faz com que um Bitcoin, por exemplo, fique a 150 mil dólares. E um Bitcoin, ao ficar a 150 mil dólares, multiplicando pelos 21 milhões de Bitcoin do supply total, faz com que a sua capitalização aumente para 2,6 trilhões de dólares. Mas não entrou 1,3 trilhão de dólares. Entendem o que eu estou a dizer? Não entrou 1,3. Basta entrar grana suficiente para que o faça subir até 150, 160, 170. E depois, quando um Bitcoin fica nesse valor, a sua capitalização no mercado é multiplicada, por exemplo, 450 mil dólares, vezes 21 trilhões, vezes 21 milhões de tokens, ele fica, portanto, neste valor. Mas não entrou, não é preciso entrar 1,1 trilhões de dólares, muito menos, precisa entrar muito menos grana, ou seja, cerca de 50, 60 avos, 70 avos no máximo. Então, se vocês multiplicarem 70 avos por 1,3, dá cerca de 80, 90 bilhões de dólares. Só isso. Então, gente, é por isso que o preço do Bitcoin
atinge valorizações explosivas do Bitcoin e de todos os ativos. Em Vitra, do mesmo jeito. Vitra, para atingir $1 neste momento, não é preciso entrar numa montanha de grana como muita gente está a pensar. Basta entrar grana suficiente para ofender o gráfico. O mesmo se passa com o Bitcoin para que Vitra atinja, por exemplo, $1. Não é preciso entrar muita grana. E o Bitcoin é do mesmo jeito. Não, repito, o Bitcoin não é preciso entrar 1,3 trilhões de dólares para que ele multiplique o seu valor, porque o seu preço é definido na margem. Se tiverem alguma dúvida sobre isto, porque isto é um pouco árido e complexo, vão, por exemplo, a um chat GPT e façam a seguinte pergunta: o que é a definição do preço na margem do Bitcoin? Façam essa pergunta ao chat GPT. E depois vocês vão entender mais profundamente aquilo que eu estou a dizer. E caso tenham alguma dúvida, eu tenho todo o gosto em virmos para aqui e estabelecermos aqui um bate-papo. Então, gente, não é preciso chegar muitos trilhões de dólares ao mundo cripto para que os ativos atinjam valores estratosféricos. Não é preciso, porque o preço é definido na margem de cada ativo. Seja Vitra, seja Ethereum, seja Bitcoin. Percebem o que eu vos quero dizer? Eu quero levantar esta questão para que vocês fiquem a pensar sobre isto e para que pensem assim, poxa, afinal, eu já estava tudo iludido a pensar que tinha que entrar não sei quantos trilhões no Bitcoin, não sei quantos milhões de dólares na Vitra. É muito mais simples do que vocês pensam. Porque basta o preço no gráfico ser ofendido, multiplica pelo supply e traz a capitalização de mercado. É uma questão muito técnica. Eu também vos confesso que não estava muito por dentro dela. Fui estudar bastante sobre isto, porque me interessei. Assisti um cara na gringa a falar sobre isso. Não, mas como é que é esta conversa? Fui estudar bastante sobre isto. Fui ver se tinha fundamento e se tinha fundamento matemático, lógico, financeiro, de cálculo. E é dessa forma. O preço é definido na margem. Não é preciso entrar essa dinheirama toda, não, para que um ativo exploda o seu valor. Porque o preço que uma moeda atinge multiplica-se pelo seu supply e aí é que temos a capitalização de mercado. É bem interessante essa questão. Então, fica aqui essa reflexão. Eu sei que isto vai gerar muitas dúvidas, muito ceticismo, muita curiosidade, mas depois cá estaremos para irmos trocando umas ideias e esclarecendo umas dúvidas. Agora, para remate final, eu quero aqui vos colocar isto, gente, que isto para mim é a minha menina dos olhos de ouro, que é isto aqui. Portanto, é o tal padrão de Adão e Eva, portanto, é a reversão em V, ou seja, a recuperação em V, caiu para 60 mil, deu uma pancada, recuperou para 70 e está acumulando agora, orbitando ali na faixa de 64, 65, 66, 67, antes de retomar e empurrar o ativo para o preço que tinha antes da sangria, dessa queda abrupta, que era em 90, 91 mil dólares. É para lá que o Bitcoin vai. Acreditem no que eu vos digo. Outra coisa que eu vos quero aqui trazer, para que fique aqui registado, já vos falei sobre isto, mas vou falar. Este gráfico aqui, que eu vou colocar aqui agora, eu quero que isto fique aqui registado. Porque depois as coisas acontecem e vocês não pensarem que aconteceu, mas ninguém sabia. Não, a gente já sabia, que a gente já tinha falado sobre isso, antes de elas acontecerem. Este gráfico seguinte do meio portanto, é uma grade de relação algorítmica do Bitcoin. Nunca foi desrespeitada até hoje, desde que o Bitcoin existe. Nunca. Desde 2009. O Bitcoin sempre respeitou esta grade. Sempre. E no último gráfico, o gráfico de baixo, é a mesma grade, mas já mais aberta à análise. Então, vocês vejam o seguinte: ora bate em cima, na linha de cima, ora corrige, vem cá abaixo e tal, depois volta a bater em cima. E neste momento, que é essa setinha vermelha, que é a última parte do gráfico, ele está no fundo do fundo do fundo. E o Bitcoin nunca deixou de pegar a linha de cima. Nunca deixou de pegar. Então, não vai ser desta vez que vai deixar de pegar. E quando ele pegar esta linha de cima, Bitcoin, de acordo com esta gráfica, que eu repito, nunca foi violada até hoje. Foi sempre respeitada no comportamento do Bitcoin.
quando ele bater lá em cima, vai estar seguramente acima de 300 mil dólares. Não sou eu que digo. É o próprio Bitcoin que diz no seu comportamento desde 2009. Então, muita calma nesta hora, muita sensatez, muito bom senso, muita frieza. E haja coração, né? Porque isto não é fácil. Haja coração. Mas acreditem-me que o Bitcoin nunca fugiu desta grade. Nunca. Pensava-se agora neste ciclo, muita gente voltou nesta narrativa, aliás, outro dia, aqui na última aula, não sei se foi na última, se foi na penúltima, mais o Santana aqui a conversarmos, a gente falava justamente sobre isso. Muita gente, muitos analistas, muitos youtubers agora dizem, não, estes ciclos institucionais, acabou a volatilidade do mundo do Bitcoin, não é mais como era, o Bitcoin não tem mais aquelas oscilações, aquelas pancadas de correção. Rapaz, não demorou nem um mês para que o Bitcoin mostrasse que ainda assim, que ainda corrige de forma abrupta e que apesar da entrada dos institucionais, ele continua respeitando religiosamente esta sua grade de regressão e expansão algorítmica. Portanto, ele continua respeitando. Pode ser que daqui sei lá, a 2, 3 anos eu não respeito mais nada disto. Mas neste momento, desde que existe, continua respeitando. E esta pancada para baixo veio justamente, quando ele atingiu os 60 mil, veio justamente aqui nesta última bolinha, nesta linha verde, que é a linha de fundo, veio justamente pegar este fundo. Veio justamente. E sempre que fez isto, olha aqui, sempre que fez isto, depois foi sempre buscar a linha de cima, a linha arremelhada, a linha de alta. E quando ele aqui buscar por cá, há cálculos para isto. Isto é por acaso. Quando ele bater ali naquela linha de cima, que vai bater, vai estar bem acima de 300 mil dólares. E, repito, muita gente diz, não, o Bitcoin agora, por conta dos ETFs, era uma narrativa que tinha fundamento, né? Por conta dos ETFs e tal, não tem mais essa volatilidade, não tem mais essas correções, já não respeita mais nada disto. Quebraram todos a cara. O Bitcoin parece estar só à espera de virem esses analistas dizer isso para dizer não. Eu não respeito, eu não respeito as vossas opiniões. Eu continuo corrigindo de forma violenta e corrigiu de forma violenta. Corrigiu 126 mil para 60 mil. Agora, eu quero aqui, e já termino, só para ficar aqui esta minha análise de hoje, nesta AMA, maravilhosa junto com vocês, e já vos dou a palavra. Eu já coloquei aqui no grupo, mas quero colocar aqui de novo. Vejam aqui, portanto, as correções históricas do Bitcoin. Vejam o seguinte. Em 2015, o Bitcoin corrigiu 87%. 87%. Ou seja, estava em dezembro de 2013, estava em 1.163 dólares, e em janeiro de 2015 foi para 152 dólares. Corrigiu quase 100%. 87%. Depois, em 2017, no ciclo de 2017, foi o ciclo de maior valorização do Bitcoin até hoje. Ele estava em 19 mil dólares, a sua ATH, em dezembro de 2017, e corrigiu, vejam só, em dezembro de 2018, ou seja, um ano depois, a correção que fez, corrigiu para 3.122 dólares. 19 mil dólares foi para 3 mil dólares. Uma correção de 84%. Em 2020-21, foi buscar o seu topo em 69 mil dólares. Antes disso, ele foi buscar 64 mil dólares. Depois, corrigiu e foi buscar 69 mil dólares. E corrigiu quanto? 77%. 69 mil foi para 15 mil. Justamente no inverno cripto deste ciclo que estamos vivenciando agora. No inverno cripto, ele foi buscar 15 mil dólares. 15 mil dólares. De 15 mil dólares, ele foi pegar agora a sua ATH, até agora, a ATH que nós temos até agora, é 126 mil dólares. Ele corrigiu para, aqui está 63, não está atualizado, mas foi para 60 mil dólares, ou seja, ele corrigiu cerca de 51%. Só que neste ciclo, a correção
abrupta que nós estamos vivenciando, e para quem não tem este conhecimento histórico, acho isto um absurdo. Hoje, corrigiu de 126 para 60 mil, mas só corrigiu 51%. E nos outros ciclos passados, em 2021, corrigiu 77%. Em 2017, 84%. Em 2013 e 15, 87%. Então, a gente vê que o Bitcoin, apesar de tudo, as suas correções, apesar de ser uma correção violentíssima, que deixou 90% do mercado em pânico, corrigiu de 126 para 60 mil, não representa nada. Não representa nada, se olharmos o histórico de correções do Bitcoin. Certo? Claro, quem não conhece isto, acha que 51% de correção, o Bitcoin acabou, morreu, tchau, acabou, fechem as portas. O último que fecha a porta e apaga a luz. Acabou o mundo cripto. Vamos entrar no inverno cripto, agora só em 2028. Muita gente está pensando nisto. Mas se temos este conhecimento, ficamos tranquilos. Não corrigiu nem comparado com 2013, com 2017, com 2021, nem comparado. Foi uma correção muito mais soft, muito mais suave. Mas há gente que acha que o mundo cripto acabou, que o Bitcoin acabou. E há gente que coloca, e termino já, cheio de informação por hoje, há gente que coloca isto aqui, ó. Eu acho muito engraçado. Quando o Bitcoin chegou nos 65 mil dólares, olha aqui, Bitcoin is dead, ou seja, Bitcoin morreu, está morto. Morreu o Bitcoin. Neste gráfico, que é chamado o Rainbow, que é o chamado gráfico do arco-íris, só que 65 mil dólares, ele está no 60 mil, 65, não faz diferença nenhuma. A diferença é pouco. 5 mil dólares não representa nada aqui. Está no fundo. E sempre que dizem que o Bitcoin morreu, ele ressurge mais forte. Surge mais forte, mais pujante, vai atingir novas ATHs e deixa todo o mundo que não tem a informação suficiente de calça curta e pego de surpresa. Então, muita gente está dizendo que já era, que esse ciclo já era, Bitcoin morreu, já era e tal. Vocês vão ver daqui a 2, 3 meses em quais valores é que vai estar o Bitcoin. Vocês vão ver. E, sobretudo, depois da aprovação da Clarity Act, que eu não sei, o CEO ai, agora, eu disse, agora já me lembro. Então, assim mesmo. Que será aprovada essa Clarity Act até pode ser que até seja antes, né? Porque já há um acordo em democratas americanos. Pode ser que seja até antes. Então, imagine o novo presidente do FED. Aí, realmente, o mercado antecipa essas coisas. Eu estou convencido que antes de abril, de maio, a gente já vai ter motivos de subir e ficar felizes por assistir à valorização do mundo e do Bitcoin e da nossa vida e das boas altcoins. Então, era isso que eu vos dizer. Aqui, agradecer à parte de cada um de vocês e dizer-vos que, se algum de vocês quiser a palavra, para fazer alguma pergunta, um comentário, uma crítica, alguma sugestão, algum elogio, fiquem à vontade. Se algum de vocês se tiver interesse. Os microfones estão abertos. Eu vou aproveitar, vou tomar aqui um copinho de água, fechar aqui o microfone e esperar enquanto vocês se decidem. Se não, ficamos por aqui e até à próxima. Até à próxima semana.